Olá, professores! Olá, papai e mamãe, vovô, vovó, tios, tias, tá valendo todo mundo, toda a família. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estarmos juntos, que alegria compartilhar com vocês de alguns materiais, algumas ideias, sabe? E histórias da palavra do Senhor, porque é maravilhoso ensinarmos a palavra do Senhor para os nossos pequeninos, para as nossas crianças do maternal. Claro que as outras idades, as outras faixas etárias também. Mas lembre-se, tudo começa lá no bercinho, viu? É no berçário mesmo, berçário da sua igreja, no berço aí da sua casa. Aproveite para ensinar a palavra de Deus. Mas meu bebê não entende o quê? Você começa a falar a palavra do Senhor, ele vai prestar atenção. Ele vai ouvir, principalmente se você mostrar algo bem colorido para ele, ou algo bem fofinho que ele possa pegar, que ele possa morder. Isso é muito legal e é por isso que nós estamos aqui, para compartilhar com vocês as histórias da nossa revista maternal, que está muito gostosa de aprender, bem recheada aí de sugestões, de visuais, de recursos, tudo que envolve a ludicidade, brinquedos, brincadeiras, músicas, exato, tudo isso faz parte do teu ensino. O processo de ensino, ele tem que facilitar o aprendizado, desde os bebês, do maternal também, e a turma até os maiores. E vamos lá, sejam bem-vindos à nossa história de hoje. A nossa lição de hoje é de número 8. E olha o que diz aí na tela, leia comigo. O cuidado de Deus. Isso mesmo, esse é o título da nossa lição de hoje. O cuidado de Deus. E onde é que nós vamos aprender sobre isso? Sim, claro, é aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, apenas um versículo, versículo 11. Mas a nossa sugestão é que cada um de nós, professores, pais, avós, enfim, que você leia todo o capítulo 40 de Isaías. Aliás, os papais e mamães e toda a família estão estudando lá na escola dominical, não é? E o pessoal que trabalha no berçário aí da sua igreja também vai preparar todo o material para ensinar de maneira curtinha, mas bem gostosa para os nossos bebês, que é o versículo 11 de Isaías, em especial no capítulo 40, tá bom? Então vamos lá. Para o ensino de hoje, nós temos um objetivo. Lembra o que é o objetivo? É aquilo que eu quero que a minha criança perceba, entenda, saiba, ok? Então vamos lá. Olha o objetivo, pais e educadores. No término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Deus cuida dela. Isso! É importante que nossos bebês e as nossas crianças maiores, né, de 2 a 3 anos, elas já entendam que elas são bem cuidadas por Deus, tá bom assim? E aí, guardando no coração, olha, a gente traz uma sugestão para que a criança entenda o cuidado de Deus. Aí nós lembramos do Salmo 23, do versículo 1, que tem aquela frase bem gostosa, maravilhosa. Qual é? Você lembra comigo? O Senhor é o meu pastor. E olha só, quando eu digo o Senhor é o meu pastor, eu posso mostrar aqui, olha só, o pastor, as ovelhinhas, porque Deus cuida da gente igualzinho como um pastor cuida das ovelhas. O Senhor é o meu pastor, Salmo 23, 1. Pronto, legal! E aí você vai nas atividades com a criança, lógico, depois da história, não é? Aí você vai repetindo com ela, o Senhor é o meu pastor, Salmo 23, 1. Aê, muito bem, muito legal mesmo. Vamos aos nossos recursos da história de hoje? Quando a gente fala recursos didáticos da história, é aquilo que você vai usar, que você vai utilizar
para ensinar a mensagem, a história de hoje para o seu bebê e para a criança do maternal, que é aquela turminha fofinha, não é? Aquelas crianças bem engraçadas que contam cada uma, mas que elas amam enquanto você está contando história participar. A criança, ela não atrapalha o professor, ela quer ajudar, é diferente. Então aproveite para envolver todos eles neste momento tão precioso que é aprender a palavra de Deus. Mas olha, é importante que você mostre a Bíblia, porque a sua criança vai entender que aquilo que você está falando está escrito aqui na palavra de Deus, tá bom? E para a história de hoje, para os nossos bebês, aí a gente traz o nosso boneco, a naninha Isaías. Olha só, né? Durante todo esse trimestre, aí nós produzimos este boneco. Olha só, deixa eu mostrar para você. É fofinho, o bebê pode dormir abraçadinho com ele, de tecido de algodão, bem legal, não oferece nenhum perigo, é tudo costurado, pintado. Aproveite, tá bom? E vamos lá, a nossa intenção é que você possa, não é, se inspirar. E com a sua criatividade, você pode confeccionar o personagem deste trimestre, que é o profeta Isaías. Mas se você não consegue, não é, de repente produzir o boneco, você pode comprar alguns bonecos e você vai apenas costurar uma roupinha, faz uma roupinha para ele, olha que legal, de maneira que venha caracterizar o personagem bíblico e de preferência na mesma cor da roupa que mostra na nossa capa da revista deste trimestre, Isaías, o mensageiro de Deus. Combinado? Vamos lá, mãos à obra, gente. Vamos à nossa história. Como é que eu vou contar a história para o meu bebê? Bom, eu aproveito que ele já acordou. Eu posso contar a história com o meu bebê ainda no berço, gente. Ou ele sentado, ou na cadeirinha do bebê, ou você senta no chão, coloca umas almofadinhas, não deixa a criança lá não. Fica pertinho, ou no colinho mesmo. Aí você vai e diz assim: ah, oi, olha quem está aqui. É o nosso amigo Isaías. Ah, um dia, sabe, Isaías conversou com muitas pessoas e disse que Papai do Céu cuida da gente como um pastor que cuida das ovelhinhas. Ah, olha que ovelhinha fofinha. Que legal, Isaías, você tem razão. Papai do Céu cuida da gente mesmo, não é? Ele cuida da gente como um pastor cuida das ovelhinhas. Isso aí, parabéns, viu? Muito legal. Papai do Céu nos ama e sabe de uma coisa, você também é cuidado por Deus. Ele cuida de você, tá bom? Pronto, olha aí, legal. Palmas para você que já contou a história para o seu bebê. Muito bem. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, você sabe, eles precisam de espaço. Então, abre espaço aí na sala de aula, faz um cenário bacana como este daqui, muito simples. Use a sua criatividade, eu tenho certeza que você vai arrasar, né? Então, olha aí, aqui eu fiz de feltro, aproveitando retalhos de feltro, eu fiz o espaço marrom, fiz um espaço azul para simbolizar aqui águas, o campo, e você, com esse seu tapetezinho aqui, vamos dizer assim, você consegue aproveitar e faz aí uma cena muito legal para a sua história e com os seus bonecos, né? Os nossos bonecos fofinhos, a gente vai contar a história para as nossas crianças. Vamos lá então? Vamos lá? O título da nossa história você lembra, né? O cuidado de Deus, que está escrito em Isaías 40:11. Aí você chama a atenção das suas crianças, de que forma? Mostra para eles o cenário e diz: uau, que lindo, que lugar maravilhoso! Ai, que coisa linda! E olhe quem está aqui! É o nosso amigo
Isaías, isso! Ah, o nosso amigo profeta Isaías. Vamos dizer oi para ele? Oi, Isaías, tudo bem com você? Tudo legal por aí? Pois é, aí faça isso que as suas crianças vão prestar bastante atenção. Aí você aproveita e diz, sabe de uma coisa? Um dia o profeta Isaías conversou com muitas pessoas. Ah, porque ele era o mensageiro de Deus. Aquilo que Deus mandava ele falar, ele conversava com as pessoas e ele transmitia a mensagem de Deus, isso. E um dia ele conversou com as pessoas e disse assim, pessoal, presta atenção, não fiquem tristes com as coisas ruins que acontecem, tá bom? Deus mandou eu falar para vocês que ele cuida de todos vocês como um pastor que cuida das suas ovelhas. Ah, é? É, Deus cuida de vocês como um pastor cuida das suas ovelhinhas. E como é que ele cuida das ovelhinhas? Ah, ele leva as ovelhinhas para tomar aguinha bem fresquinha, para passear no campo. Isso quer dizer que Deus te sustenta também, que Deus cuida de vocês, assim como um pastor cuida das suas ovelhas. Que legal! E sabe de uma coisa? Eu e você, cada um de nós, somos muito bem cuidados pelo Papai do Céu, por Deus. Ele cuida de mim e de você todos os dias, sem faltar nenhum dia. Ele cuida da gente todos os dias. Que legal, que maravilha é saber que Papai do Céu cuida da gente, não é? Que tal a gente agradecer? É legal a gente chegar com o Papai do Céu, orar e dizer obrigado. Vamos fazer isso? Vamos lá, todo mundo com a mãozinha assim, posição de orar. Vamos orar, gente. Aí você se reúne, né, com os seus pequeninos, porque com os bebês você ora por eles, mas com os pequenininhos também ensine-os a orar, né? Querido Deus, muito obrigado por cuidares de mim. Eu te amo. Joga beijo, todo mundo. Beijos e mais beijos para o Papai do Céu. Que legal. Isso aí, gente. Aí sim, já ouviram a história? Agora vamos cantar uma musiquinha que vai combinar com o assunto da história de hoje. E a gente traz como sugestão, como você vê aí na tela, a sugestão de hoje é uma musiquinha muito divertida, muito legal, de 3 palavrinhas que diz: a Deus dai louvor. Ai, que maravilha! E você pode então cantar essa música com muita alegria, com gestos, não é? E também com fantoches, por que não? Até mesmo cantando, segurando o nosso boneco Isaías nos braços. Aproveite, deixe as crianças, não é? A admirarem, brincarem com os personagens da história que você acabou de contar. Dá um tempinho, deixe-os à vontade. Depois, vamos fazer o quê? Atividade, não é? Lembre-se, sempre estimule os pais a comprarem a revista do aluno. Por quê? Porque na nossa revista a gente traz como proposta desenhos que irão combinar com o versículo. Isso mesmo, para a criança pintar, que aliás eu quero mostrar para vocês, eu já mostrei de outras vezes, mas está valendo reforçar esses giz de cera. Olha que legal, isso aqui é giz de cera próprios para bebês, tem por aí no mercado, nas livrarias. Caso você não encontre, também você pode disponibilizar de giz de cera, daquele bem grosso, tá bom? Porque o bebê ele não tem coordenação, mas ele consegue segurar e com a sua ajuda ele vai pintar, vai ficar lindo. Sabe aqueles rasbiscos maravilhosos que pai e mãe ficam orgulhosos da sua criança, da produção? Então pronto, e aproveite isso daí, tá? Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, olha aí na tela o que a gente traz como sugestão. Professor, sempre reserve muitos papéis coloridos,
tinta guache, massinhas de modelar, giz de cera, aquarela, tá valendo tudo, porque é hora da meninada, né? Se distrair, pintar, colorir, porque cada atividade da revista do aluno também vem reforçando o aprendizado da nossa mensagem e da nossa história de hoje. Tá bom assim, gente? Então vamos lá, mãos à obra, sejam criativos e que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe a tua vida. Convide outros a participarem do seu ministério, ajudando-os a preparar os materiais aí para a sua igreja, para a sua escola ou até mesmo em casa. Tá bom assim? Que Deus abençoe, um grande abraço e, se Deus quiser, na próxima oportunidade a gente troca mais ideias. Beijo, gente. Tchau. Olá, querido professor, a paz do Senhor Jesus. Nós sabemos que muitas vezes não são só os professores que participam, que assistem às videoaulas, mas toda a família. Sejam todos bem-vindos para mais uma lição de hoje. Então, você, professor, já está com a sua revista aí, do professor? Com a revista da criança também, do aluno? Isso, bem como a Bíblia ou algum caderno para fazer alguma anotação, né? E eu tô aqui, olha, com a minha pequena Bíblia. Uau! Que linda! Uma nova Bíblia que foi confeccionada também para estar aqui compondo o nosso cenário da nossa aula, das nossas vídeos aulas, tá? Então, cada item que você criar, que você recriar, que você reaproveitar, vai ser muito importante, serão todos muito importantes para que o visual da sua sala, do seu ambiente, seja sempre um ambiente convidativo, onde as crianças vão aprender só em olhar para as coisas que você vai apresentar. Com certeza o seu trabalho ficará muito melhor, terá muito mais resultado se você levar visuais. Quanto mais coisa você levar, mais a sua criança vai aprender, tá bom? É isso aí. Então, hoje nós vamos para a lição de número 8 e eu estou ansiosa, desejosa de compartilhar com você esta lição. Abra aí a sua revista na primeira página da lição de número 8 e vamos ler juntos. Tema: Ser como as águias. Encontrando o tesouro, Isaías 40 a 48. Guardando no coração, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças como das águias. Isaías 40, 31. Objetivo: compreender que Jesus deseja renovar as nossas forças para que possamos servi-lo com alegria e ânimo. Vamos louvar a alegria e voar como a águia. Orientações importantes, leiamos. A figura da águia, que será explorada na lição de hoje, com certeza chamará bastante a atenção das crianças, principalmente se o professor caprichar nesse visual. A águia, no contexto bíblico que iremos estudar, nos trará lições belíssimas que serão de grande valor para o conhecimento das crianças. A ideia de se construir asas como de águia para as crianças brincarem no momento da atividade extra será uma ótima estratégia para enfatizar o ensino da lição. Não se limite apenas às sugestões da revista, mas deixe fluir a sua criatividade. Olha que observação interessante! Não se limite apenas às orientações da revista, mas permita que o Espírito Santo flua em você muitas ideias e você com certeza trará muito mais para as suas crianças. Quantas vezes eu aqui como professora também da Escola Bíblica Dominical estou preparando de acordo como está aqui na revista e vem outras ideias e eu não perco a oportunidade de fazê-las. Tá bom? Então fique à vontade, professor. Você poderá fazer muito mais. Tudo isso para que a sua criança fique assim, encantada, né? Fique fascinada com tudo aquilo que você trouxe ao domingo na Escola Bíblica Dominical.
Agora nós vamos verificar como ficou o nosso Guardando no Coração. O Guardando no Coração de hoje está um espetáculo. Porque a ideia da tua revista, professor, foi muito legal. Primeiro que você confeccione o versículo, né, em um visual como este, que você fica livre. Esse aqui foi impresso, mas você pode também fazer manualmente, tá? E aí é sempre bom explorar a figura da águia nesse caso, porque o versículo fala exatamente dando ela como um exemplo para a nossa vida. Então, isso tudo vai enfatizar na tua criança, né, o aprendizado sobre o que a palavra de Deus quer nos ensinar com este precioso versículo. Vamos ler como ficou? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças como das águias. Isaías 40, 31. Você vai repetir mais uma vez, mais outra vez, mais outra vez, quantas vezes forem necessárias, porque as crianças elas aprendem nessa faixa etária de 4 a 6 anos através da repetição. Então não pense que ela vai ficar enjoada, não. Quem enjoa são os adultos. Os adultos é que ficam enjoados, né? Mas as crianças, elas gostam da repetição. E aí você pode repetir, e depois que você repetir, que elas ficarem bem afiadinhas no versículo, você traz para elas a sua novidade. Olha, a tua revista, professor, pede que você confeccione uma águia. Olha aí, mas que você coloque algum material e faça com que as suas asas se movimentem. E aqui eu usei um papel super simples, usei o emborrachado, que ele tanto é firme, não se rasga, como também tem ótimo movimento. Aí você, depois que repetiu, você agora vai fazer a dinâmica com as crianças, né? Ao tempo que estão lendo ou recitando, você também vai estar com a sua águia, né? Trazendo assim uma atração muito legal para o teu versículo. Tudo isso faz com que as crianças nunca mais se esqueçam que a águia foi um exemplo deixado no livro de Isaías, para que nós possamos renovar as nossas forças. E aí os detalhes sobre por que ela é um exemplo para a nossa vida vai estar onde? Na história. E agora nós já vamos para a nossa história e verificar o que esta águia tão bonita nos ensinou. Vamos lá verificar como ficou a nossa história? Bem, a nossa história de hoje tem por título Ser como as Águias. Uau, que título diferente, não é mesmo? Então, você vai começar perguntando das crianças, quem aqui já se sentiu cansada um dia? Deixa as crianças responderem, tá bom? Aí você vai perguntar das crianças também. Vocês sabiam que a Bíblia se preocupa com tudo o que acontece conosco? Até mesmo quando nós nos sentimos cansados e desanimados? Desde o início do mundo, você pode até levar, né, algo assim, pode levar aqui um globo terrestre. Você sabia, você vai perguntar para elas que desde que o mundo é mundo, Deus sempre se preocupou com as pessoas. Aí você tem o seu visual que a sua revista traz e você vai mostrar para elas neste visual as gerações que Deus tem sustentado, que Deus tem cuidado, que Deus tem abençoado. Aqui nós temos os primeiros pais, né? Você pode perguntar das crianças o que significa essas duas primeiras pessoas, esse casal que são Adão e Eva. Bem como a vovó, o vovô. O Senhor cuida das gerações, a geração do papai, da mamãe e a geração das crianças. Aí você vai apontar para elas e vai dizer, a sua geração, criança. Aí você vai dizer, cadê as crianças de hoje? Aí elas vão levantar as mãozinhas. Interaja com elas, porque isso é que faz com que as crianças sintam interesse na sua lição. E aí elas vão participar e você vai dizer, Deus cuida de todas as gerações. Você vai dizer também para elas que certa vez Deus disse assim para Isaías,
Abre a sua Bíblia. Nesse momento você vai abrir a sua Bíblia e você vai mostrar para elas o que Deus fala a respeito do seu povo. Ele diz assim, olha, consolai o meu povo, falai carinhosamente aos moradores de Jerusalém. Crianças, você vai dizer para elas, isso está aqui na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 40, verso 1 até ao 2. Deus tem cuidado das pessoas, e você vai mostrar para elas que como Deus trata as pessoas com carinho. Ele está recomendando aqui, olha, consolai. Cuidar, e o que é consolar? É cuidar, é ter carinho, né, das pessoas. Então, se Deus tem esse carinho, nós também precisamos ter. Mas para que nós possamos também entender melhor o cuidado de Deus conosco, Ele disse assim. Aí você vai ler com elas o que o versículo está dizendo hoje para nós. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, como das águias. Repita de novo com elas. E depois você vai dizer, como assim ser como uma águia? Como a gente tem que ser como uma águia? Lembra que você já trabalhou a águia lá na hora do versículo, né? Só que você não explorou. Agora você vai explorar a importância de nós sermos como uma águia, aprendermos com a águia. Sabe por quê? A águia é uma ave, além de ser uma ave muito bonita, forte e veloz, ela corre e não se cansa. Ela caminha e não se fadiga, não se desanima. Ela voa bem alto por cima das montanhas. E tem uma coisa também muito curiosa nas águias. Sabe o que acontece? Quando as suas penas, estão velhas, ela arranca uma a uma para que nasçam penas novas, fortes e brilhosas. Que coisa, que lição, gente! Uau, isso é demais! Por isso é que o profeta Isaías, ele disse que nós devemos fazer como as águias, renovando as nossas forças quando estivermos cansados e estivermos desanimados, tá? Então, olha, nós precisamos aprender com elas, aprender com as águias que voam acima. Olha aí o voo dela, o voo dela acima das montanhas. Mas para sermos como as águias, você vai perguntar para suas crianças, que voam bem alto, bem alto, bem alto. Pode até pedir para elas colocarem os bracinhos lá em cima. Sabe, nós temos que fazer uma coisa muito, muito importante. Nós precisamos confiar numa pessoa muito especial. Como é o nome dessa pessoa? Você pode até pedir para as crianças responderem. Nós precisamos confiar em Jesus. Jesus, Ele é realmente a nossa fonte, a fonte da nossa força, a fonte do nosso renovo. Você vai dizer para as crianças que as águias se renovam trocando suas penas, mas nós não, nós nos renovamos no Senhor Jesus, crendo no Senhor. Que coisa maravilhosa! Aí você vai concluir e dizendo para suas crianças assim: não se esqueça, criança, que Jesus está com seus braços sempre abertos para nos abraçar. Ele não manda que nós cuidemos das pessoas, quanto mais Ele, né? Então Ele está com seus braços abertos para nos abraçar, pois Ele deseja grandemente renovar as nossas forças. Tudo aquilo, criança, que te traz preocupação, que te traz tristeza, aquilo o Senhor Jesus pode cuidar por você e pode te fazer forte como uma águia que voa bem alto. Que legal! Aí a tua criança com certeza nunca mais vai esquecer esta lição de que a águia nos ensina
como nós renovarmos a nossa vida. Nós precisamos estar em Jesus, porque é assim que a palavra do Senhor nos orienta. Em Jesus, nós renovamos as nossas forças como da águia. Que legal, professor! Espero que você faça a sua águia bem bonita e que a sua lição seja demais. Que a sua criança saia bem fortalecido no Senhor Jesus, tá bom? Agora nós vamos ver como ficou o nosso quadro de atividades de hoje. Vamos lá? Nós vamos para a nossa atividade extra, mas antes vamos ver como ficou a nossa atividade ou as nossas atividades, né, da Revista da Criança, correspondente à lição de número 8, que é Ser como as Águias. Olha que legal que ficou aqui. Bem fácil, mas para a criança isso realmente está de acordo com a sua faixa etária, né? Então aqui nós colocamos assim: pinte todos os desenhos e depois circule apenas um que nos ensinou a lição de renovar as nossas forças em Jesus. Aí, olha, nós colocamos aqui 3 animaizinhos e é lógico, né? A criança que está na sala de aula prestando atenção, ela vai circular a ave que está no meio, que é a nossa linda águia. E em seguida aqui ela vai cobrir e vai descobrir o nome, né, daquele que renova as nossas forças, que é Jesus. Tudo isso com lápis coloridos, elas vão poder fazer e se divertir e aprender também ao mesmo tempo, tá? Para isso, professor, nós precisamos levar tudo aquilo que será necessário naquele dia, tá? A revista com antecedência já nos diz o que nós precisamos, então cada professor tem que prestar atenção nesse detalhe, tá legal? E a nossa atividade extra tem tudo a ver com aquilo que nós já vimos hoje, que nós já estudamos sobre a águia, né? Esse exemplo tão maravilhoso que o profeta Isaías nos mostra para que nós possamos nos inspirar e sermos a cada dia renovados e voarmos bem alto como as águias, tá? Aqui nós vimos hoje na nossa lição e também na hora da nossa atividade de memorização, a nossa águia, que ficou muito legal. Olha, fizemos com papel emborrachado e interessante que essa parte do corpo, professor, basta você fazer um formato como se fosse de uma grande folha, tá? Aí os detalhes você faz aqui a cauda e faz a parte da cabeça com o bico, simples assim, tá bom? Usando papéis de cores diferentes, né? No caso, para ficar bem no original, a gente usou o preto e o branco, porque é assim que são as cores das maiorias das águias, tá? E a nossa atividade, que a sua revista tá sugerindo, é que você faça asas para que as crianças possam prendê-las ao pulso, tá? Aí como é que você vai fazer? Você vai fazer um molde aqui de uma asa, tá bom? Você observa aqui o modelo da asa de uma águia, né? Ela tem essa parte fina, tá? Procura ver na internet que você encontra vários modelos de asa. Você faz do tamanho que você desejar. Aqui eu usei cartolina, mas cartolina branca porque o objetivo é fazer com que sua criança faça a pintura, tá? Ela possa enfeitar do jeito que ela quiser, com pincéis, com lápis de cor, ela possa pintar, colorir a sua asinha. E depois você vai fazer 2 alças, tá? Eu as preguei com um grampeador para ficar mais firme e por cima eu coloquei esse detalhe aqui só para esconder o grampinho, tá? E aí depois de feito, olha, a criança já pintou. E aí você vai colocar agora no pulso dela. Serão 2 asas para que elas possam brincar de voar, tá? E aí você possa também relembrar tudo aquilo que você falou e cantar os corinhos que são sugestivos e que falam sobre justamente o tema de hoje, tá bom? Vai ser uma delícia. Você prega vou até pregar aqui para você ver como vai ficar rapidinho, tá? Com fita durex, tá? Aí na sua revista tá dando essa dica. Ó, tá vendo como fica legal? Aí a criança vai ficar assim, ó, com as 2, ela vai fazer esse movimento e você vai cantar os corinhos e vai também reforçar a lição de hoje, tá bom?
Que Deus possa te abençoar e que você, professor, também possa alçar voos bem altos, tá? Na confiança e na esperança que o Senhor Jesus está contigo. Que a força do Senhor seja renovada dentro de ti e que tu possas a cada dia mais fazer muito mais para o reino de Deus. Até a próxima videoaula. Que Deus te abençoe. Que bom, queridos professores, estamos mais uma vez com a nossa videoaula. E hoje apresentamos a nossa lição de número 8, que consta na nossa revista de juniores, que nesse trimestre tem como tema Isaías, visões e profecias sobre a salvação. E a nossa lição de número 8 tem como tema A Palavra de Deus é Eterna. E o nosso texto bíblico se encontra em Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 48. E o nosso objetivo é ensinar que a palavra de Deus é poderosa e eterna, é fiel e verdadeira para nos confortar, guiar e fortalecer. O Vamos Louvar traz A Bíblia é a Palavra de Deus, do grupo Crianças Diante do Trono. E agora, o nosso Guardando no Coração, que é o nosso versículo para memorização, diz o seguinte: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías, capítulo 40, versículo 8. E agora a sugestão de como confeccionar o nosso visual do versículo de hoje. E a nossa sugestão é essa coisa tão linda que é a flor. Então nós vamos fazer no formato de flor, né? 2 flores, no caso, para separar as frases do versículo. Então, o nosso versículo será colocado dentro do miolo da flor para ficar mais perceptível. Vamos lá, o que diz o nosso versículo? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. E aí, aonde está o endereço do versículo? Na folha. Isaías, capítulo 40, no versículo 8. Muito bem, conforme a sugestão, está aqui os nossos cartazes no formato de flores, né? Então, temos 2 flores e aí nós temos as frases do versículo, todas separadinhas conforme aquilo que vamos ensinar, os pedacinhos, 2 pedacinhos, tá bom? Do nosso versículo. Então, aonde nós vamos colocar a referência? Na folha, né? Então, as 2 folhas têm a referência do nosso versículo para facilitar também o ensinamento. Então, não se esqueça, quando você já preparou e foi ensinar, né, preparou todo o visual do seu versículo com o material que você tiver disponível, EVA, papel cartão, cartolina, ou mesmo feito na gráfica, impresso na gráfica, então você vai ensinar para o seu aluno primeiramente na sua Bíblia. Você leia diretamente da sua Bíblia, em seguida no visual, explicando todas as palavras difíceis e em seguida o que significa este versículo para que o seu aluno possa entender o que está dizendo, né, o nosso versículo de hoje, tá bom? Depois faremos as dinâmicas, né? Toda a nossa dinâmica para que haja a memorização do versículo. E depois eles farão, né, o nosso versículo e vão escrever na revista do aluno. E agora vamos às nossas orientações importantes. Professor, inicie explicando sobre a visão que Isaías teve do futuro. Para a introdução, você sabia? Prepare visuais em caixas de papelão em forma de livro, escreva Isaías, e outro em forma de Bíblia, escreva Bíblia. Mostre aos alunos os 2 livros para explicar que o livro de Isaías pertence à Bíblia e o livro de Isaías é considerado uma mini Bíblia por conter assuntos de praticamente todos os livros das Sagradas Escrituras. Providencie um cartaz para mostrar a palavra onisciente e falar que Deus sabe de tudo, e placa com exílio babilônico. Agora vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa lição. E hoje vamos falar que os 66 capítulos de Isaías foram comparados a uma Bíblia em miniatura.
porque contém quase todos os assuntos que aparecem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Isaías profetizou sobre o exílio babilônico, um período durante o qual ocorreu a queda de Jerusalém e centenas de filhos de Deus foram levados cativos para a Babilônia, incluindo Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É muito valioso saber que Deus escolheu o profeta Isaías para anunciar as coisas que aconteceriam anos depois. É como se Isaías tivesse sido transportado numa máquina do tempo e visse o futuro. Na verdade, Isaías viu o futuro, mas foi Deus, que é onisciente, ou seja, aquele que sabe de tudo, quem revelou ao profeta. Então, a primeira coisa que iremos falar no nosso Você Sabia é a respeito do nosso livro de Isaías, que você pode usar uma caixinha, né, do material que você tiver disponível, né, e vai fazer como se fosse um livro. Ele pode abrir ou não, pode ser fechadinho também. Esse nosso aqui ele abre, mas você pode fazer um fechado. O que é interessante? As crianças precisam entender que esse livro, né, um livro que nós estamos estudando nesse trimestre, é o livro de Isaías. O livro de Isaías é como uma mini Bíblia, então você também fará uma caixa, né, para mostrar essa caixa como se fosse uma Bíblia. Então, essa caixa, ela deverá ser coberta e escrita a palavra Bíblia Sagrada ou apenas Bíblia, para que as crianças também consigam entender que o nosso livro de Isaías, ele foi retirado aqui de dentro da nossa biblioteca chamada Bíblia Sagrada, né? E aí também você pode fazer com o material que você tiver disponível. E aí nós vamos mostrar as semelhanças, né, que tem a nossa mini Bíblia com a nossa Bíblia, né? A nossa mini Bíblia, que é considerado o livro de Isaías, porque assim como a Bíblia tem 66 livros, o nosso livro de Isaías tem 66 capítulos. E outra coisa, a nossa mini Bíblia fala de praticamente todos os assuntos de Gênesis a Apocalipse que contém aqui na Bíblia Sagrada. Então, vários assuntos. O nosso livro de Isaías, ele trata, né, e mostra para todos nós as coisas que iriam acontecer e que já aconteceram. Então, o nosso livro é um livro muito precioso. Por isso nós pedimos, né, nós sugerimos fazer a Bíblia e também o nosso livro de Isaías artesanalmente, né? Claro, você pode mostrar a Bíblia verdadeira, claro, a Bíblia Sagrada, mas mostrando assim fica bem interessante para os nossos alunos, para você explicar essa parte, tá bom? Então, outra coisa que nós precisamos falar para os nossos alunos é que o nosso capítulo de hoje, ele fala sobre algo muito importante, que é o exílio babilônico, né? O que foi esse exílio babilônico? Então, as crianças vão começar a compreender o que aconteceu. Nós sabemos que nos outros capítulos, Isaías já havia profetizado o que iria acontecer se Judá não honrasse ao Senhor. Então, veio, né, o exílio babilônico e eles foram levados cativos, né? Mas Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas as coisas. Deus, ele queria que Judá se arrependesse, mas Judá não se arrependeu. Por isso, eles foram levados cativos para a Babilônia. Então, para ligar, né, essa questão do exílio babilônico, nós vamos comentar um pouco sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os nomes babilônicos mais conhecidos, né? De quem? De Ananias, Misael e Azarias. Então, nós vamos comentar um pouquinho na introdução para que os alunos possam entender como se deu o exílio babilônico, que foi neste momento em que os nossos amigos foram levados de Judá para a Babilônia. Então, por isso, nós vamos comentar sobre os nossos 4 amigos aqui, para que os alunos possam se situar dentro da história. A maioria dos nossos alunos já conhecem a história de Daniel e seus amigos.
Também é muito importante a gente frisar, né, a onisciência de Deus. Por quê? Para que os alunos possam entender que, embora Isaías tenha visto o futuro, né, ele não viu o futuro porque ele entrou numa máquina do tempo, mas porque o nosso Deus, que conhece presente, passado e futuro, revelou ao nosso profeta. E ele pôde falar para as pessoas também, para nós. Então, por isso nós devemos frisar essa questão também com a palavra onisciente. E aqui nós vemos a nossa figura 8.1, que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego e Beltesazar. Agora vamos aos tópicos da nossa lição de número 8. Primeiro, cativeiro babilônico. Segundo, o Senhor usa o rei Ciro. Terceiro, o Consolador verdadeiro. E por último, a nossa aplicação. Vamos aos tópicos de número 1. Cativeiro babilônico. E o nosso primeiro tópico diz o seguinte: Isaías escreveu sobre as profecias que Deus revelou para trazer esperança e conforto ao seu povo durante o cativeiro na Babilônia. O povo de Judá foi levado para a Babilônia conforme Isaías predisse. Terceiro ponto, o povo de Israel não deu ouvido às advertências do profeta e não demonstrou arrependimento pela sua rebelião contra Deus. Por 70 anos, o povo de Israel viveu na Babilônia. Depois desse tempo, Deus libertou o seu povo. Então, nós podemos fazer um mural ou um cartaz, né, para apresentar estes tópicos aqui para que seja mais fácil de se entender o que é realmente o cativeiro babilônico. Então, nós temos a figura 8.2, que é o nosso amigo Nabucodonosor. Claro que não é nosso amigo, mas a figura, ela representa o rei da Babilônia, né? Então, o rei da Babilônia, ele ordenou que fossem levados cativos o povo de Judá, né? Então, quando eles foram para o cativeiro, foram para o exílio, foram presos, foram levados, é chamado de cativeiro babilônico, porque eles ficaram ali detidos, eles não poderiam sair dali. Então, o povo de Judá ficou cativo, né, durante muito tempo ali naquele cativeiro babilônico. Qual foi a nação levada aqui? Foi a nação de Judá, né? Foi levado por quem? Pelo rei Nabucodonosor, por ordem de Nabucodonosor. E aí, por 70 anos, Judá permaneceu no exílio, ou seja, eles não poderiam sair dali. Então, desses 70 anos de cativeiro, de exílio, né? O que aconteceu? Deus se lembrou do seu povo, né? E Deus usou um rei para libertar o seu povo, que a gente vai já ver isso daqui. Então, o que é importante? É a gente ver esta sequência, né? O que foi esse reino da Babilônia, né? Que levou cativo o povo de Judá sob as ordens do rei Nabucodonosor, e eles permaneceram ali por 70 anos, né? Então, logo depois dos 70 anos, Deus, ele liberta o seu povo para a glória de Deus. E o nosso tópico 2, o Senhor usa o rei Ciro, traz os seguintes pontos. Isaías profetizou que Ciro seria usado por Deus para cumprir seus propósitos. Deus levantou Ciro como rei e como conquistador. O rei Ciro foi ungido para libertar o povo judeu do cativeiro. Depois de conquistar a Babilônia, Ciro emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Deus falou e sua palavra foi cumprida. E agora, né, nessa segunda parte do nosso tópico 2, o que é que nós vemos? Nós vemos um rei que entrou na nossa história. E que rei é esse? É o rei Ciro. Olha só, que legal. Então, o rei Ciro, né, segundo a palavra de Deus, ele foi levantado para libertar o povo que estava cativo. Então, o povo estava há 70 anos no exílio e Deus usou, né, o rei Ciro, que conquistou a Babilônia. E quando ele conquistou a Babilônia, ele emitiu um decreto, né,
Para quê? Para libertar o povo de Deus que estava ali. E aí eles poderiam retornar a Jerusalém e reconstruir o templo, né? O templo que estava destruído, os muros que estavam destruídos. Então foi uma coisa maravilhosa. Então nós vemos o agir de Deus usando um rei, o rei Ciro, para libertar o seu povo do cativeiro. E o nosso terceiro tópico, Consolador Verdadeiro, traz os seguintes pontos. O povo judeu foi consolado por Deus após o fim do cativeiro babilônico. Apesar do sofrimento do povo, Deus sempre esteve com seus filhos, mandando mensagem e dando livramentos. Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar e o Espírito Santo para nos confortar. E pode usar também pessoas para nos consolar, como os nossos pais. Nenhuma das promessas feitas ao povo de Deus durante o cativeiro foi esquecida. Então, para concluir o nosso estudo, né, a gente pode ter uma folhinha. O que nós vamos fazer com uma folhinha? Você pode usar uma folha seca do chão mesmo, porque será interessante para falar que a palavra de Deus, ela permanece para sempre, né? Então, essa folhinha seca é para você dizer que todas as promessas que o Senhor falou para o seu povo, Ele cumpriu. A promessa que Ele fez para nós de enviar o seu Filho Jesus, Ele cumpriu. Então, uma folhinha seca vai falar que a palavra de Deus, ela é como uma folha, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus, ela permanece eternamente. Então, é algo muito importante você falar para os seus alunos a questão de que a palavra de Deus, ela é cumprida sempre, sempre será cumprida. Então, no nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre o Consolador verdadeiro, né? Deus sempre consolou o seu povo ali na Babilônia. Nunca eles estiveram sozinhos. Sempre Deus providenciou o consolo para cada pessoa ali. E aí, nós vamos falar, né, essa frase, essas duas frases aqui, como sugerimos na nossa lição. A bondade de Deus nos concede força e coragem. Foi isso que o Senhor concedeu ao seu povo, força e coragem para resistir ali na Babilônia. Deus é maravilhoso, Ele enviou Jesus para nos salvar e o Espírito Santo para nos confortar, né? Então, nós, além do Espírito Santo, né? Muitas vezes estamos tristes lá em casa, as crianças, nossos alunos. Então, é importante a gente ter essa figura aqui dos pais, né? Os pais como consoladores dos seus filhos, para que eles possam associar que Jesus, né, o Espírito Santo, é o nosso consolador. Então, nós temos essa figura aqui tão bonitinha, né, que são os pais, os nossos pais, e aqui uma criança consolando, né, trazendo ânimo, trazendo alegria. Assim mesmo, dessa mesma forma, o Senhor estava ali com o seu povo, né, dando ânimo, dando coragem para que eles pudessem resistir, né? E logo, logo eles iriam sair do exílio. Mas eles não sabiam, lógico, mas eles conseguiram sair, né, para a glória de Deus. Então, é um ensinamento muito importante essa questão, né, essa lição que nós estamos propondo hoje, para que o Senhor possa falar aos nossos alunos que o Senhor é tudo na nossa vida, né? E devemos ouvir a sua voz sempre. Aplicação. Crianças, a palavra de Deus é poderosa e eterna, é fiel e verdadeira para confortar, orientar e fortalecer. Assim como Deus esteve com seu povo no cativeiro e os confortou, precisamos de conforto em todas as situações da vida. A Bíblia diz que não importa onde estejamos ou que situação enfrentamos, Deus sempre estará conosco. E aí, os recursos da nossa lição de número 8, figura 8.1 Daniel e seus amigos, 8.2 Nabucodonosor, 8.3 Rei Ciro, 8.4 os pais consolando o filho ou a filha, né? E encerrando a nossa lição, nós vamos usar a nossa revista do aluno, onde nós iremos fazer os exercícios, né, propostos e também aqui, ó, no lugarzinho onde tem essas duas florezinhas,
as crianças, os nossos alunos irão escrever, né, as frases do versículo que foram memorizadas. Olha que interessante. Então, professor, não deixe, né, de ter a revista do aluno aí na sua classe, para que eles possam, né, ter êxito na aprendizagem. Eu espero que você tenha gostado e até a nossa próxima videoaula.